Lisboa, 10 de novembro de 1961. António de Oliveira Salazar está sentado no seu gabinete quando sente algo mover-se lá fora. Algo cai do céu, projetando sombras sobre os documentos à sua frente. O presidente do Conselho olha pela janela. Milhares de pontos brancos caem sobre Lisboa. Neve? Ali? Em novembro? De súbito, as portas do seu gabinete abrem-se e um agente da PIDE entra esbaforido, com um papel na mão que estende ao ditador. Salazar lê, incrédulo, e o agente dá-lhe a terrível notícia. Naquele preciso momento, milhares e milhares daqueles panfletos cobrem a cidade de Lisboa, vindos de um avião desviado. Salazar fica em silêncio. É preciso mobilizar todos os recursos. É preciso apanhar os responsáveis. Esta é a história de Palma Inácio. Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio das Histórias da Revolução. Este é o 12º episódio, o último episódio da nossa série. Eu nem consigo acreditar que chegámos a este final, passado tanto tempo juntos, e caso vocês não consigam notar, as lágrimas escorrem pelo rosto abaixo. Estou genuinamente triste por terminar esta aventura convosco. No final do episódio vamos falar um bocadinho mais sobre isso, mas acho que vamos acabar em grande. Vamos acabar com uma das figuras cuja vida é transversal a todas estas histórias da Revolução, a todo este processo revolucionário. Estou a falar, obviamente, de Hermínio da Palma Inácio. Hermínio da Palma Inácio nasceu em Ferragudo, no Algarve, em 1922. Vindo de uma família de operários humildes, o seu futuro teria que ser conquistado com esforço e suor. Por isso, Palma Inácio alistou-se na Força Aérea, onde tirou o curso de mecânico de aeronaves e piloto de aviação civil. O seu destino parecia traçado. Serviria à pátria nas Forças Armadas, mantendo no ar as aeronaves que voavam com a bandeira portuguesa. Mas não seria assim tão simples. Voltamos a encontrá-lo em 1945, já sargento mecânico numa base em Sintra e com amizades, digamos, problemáticas. O que não faltava nas Forças Armadas Portuguesas eram os chamados oposicionistas, oficiais que viam Salazar como um ditador e o Estado Novo como uma imitação dos fascismos europeus. Palma Inácio era um simples sargento, mas fez amizades com alguns dos oficiais oposicionistas e conheceu o general Humberto Delgado, futuro grande opositor a Salazar. Foi por esta altura que Palma Inácio começaria a pensar de forma diferente, de forma totalmente desalinhada. Mas para perceber como um mecânico de aeronaves pode fazer a diferença contra uma ditadura, temos de olhar melhor para o ano de 1945. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados, a Europa parecia querer deixar para trás as ditaduras que até então tinham governado vários países, incluindo Portugal. Salazar precisava de melhorar a imagem do país lá fora. Por isso, dissolveu a Assembleia Nacional, marcou eleições para o dia 18 de novembro e fez uma aposta perigosa: ir a votos. Contava com o apoio da maioria dos portugueses e, acima de tudo, com o facto dos vários opositores ao regime estarem fragmentados em diferentes grupos. Mas, para a surpresa de Salazar, muitos desses movimentos deixaram de lado as suas diferenças e uniram-se para o derrotar. Formaram o MUD, Movimento de Unidade Democrática. Uma coligação de socialistas, republicanos, monárquicos, marxistas, maçons e até oficiais das Forças Armadas, cujo principal objetivo era dar aos portugueses uma alternativa democrática em eleições realmente livres. Em pouco tempo, o MUD tinha recolhido mais de 50 mil apoiantes formais, entre os quais, claro, se contaria Palma Inácio. Entre transmissões de rádios, jornais e revistas ou comícios na rua, os candidatos do MUD prometiam uma mudança ordeira para um regime democrático. E a sua influência irritou tanto o regime que certo dia o ministro do Interior, Júlio Botelho Muniz, vociferou que o Estado Novo não cairá nem a votos nem a tiros. Uma espécie de Thomas Becket, quem me livrará deste padre. Apavorado com a dimensão da oposição, Salazar suspendeu todos os comícios e mandou apreender as listas. O MUD apelou à abstenção.
Mas no dia das eleições, sem surpresa, a União Nacional de Salazar ganhou a totalidade dos 120 mandatos à Assembleia Nacional. Os portugueses pareciam ter feito a sua escolha. Mas numa coisa o MUD foi bem sucedido. A abstenção tinha sido de 44%. Enquanto Salazar se virava para os países estrangeiros e fingia que tudo tinha corrido com normalidade, os oposicionistas chegaram à conclusão que não iam lá com eleições. Se o Estado Novo não caía a votos, era preciso testar se não cairia mesmo aos tiros. E é aqui que começa a carreira de Paulo Inácio no combate ao Estado Novo. A sua simpatia pelos militares oposicionistas levou-o à Junta Militar de Libertação Nacional, um movimento revoltoso formado por oficiais das Forças Armadas e liderado pelo vice-almirante José Mendes Cabeçadas. Apenas 2 anos depois das eleições falhadas e da dissolução do MUD, os revoltosos queriam a queda de Salazar e a instituição imediata de um governo provisório. Não através de eleições, mas de um clássico golpe de Estado. O movimento contava com o apoio do general José Marcos Godinho, de João Lopes Soares, pai de Mário Soares, futuro fundador do Partido Socialista, e até, segundo se diz, do próprio Marechal Óscar Carmona, o Presidente da República, que, ao contrário de Salazar, sempre tivera uma relação ambivalente com as forças da oposição. À boa maneira militar, o golpe estava estudado ao milímetro. Os revoltosos tinham planos detalhados, uma lista de alvos, um plano de comunicação para a rádio e para os jornais e até alguns rascunhos da legislação que pretendiam aprovar. E claro, o próprio Paulo Inácio aceitou uma missão: sabotar os aviões da base aérea de Sintra para impedir que descolassem com os membros do governo em fuga. No entanto, à última hora, discórdias entre os oficiais sobre alguns detalhes da operação levou ao abortar da missão. Ninguém avisou Paulo Inácio. No dia combinado, 10 de abril de 1947, entrou no cockpit de várias aeronaves e cortou os cabos dos comandos, escondendo-se de seguida à espera de mais instruções. Mas ninguém apareceu. Paulo Inácio ainda tinha o alicate de corte nas mãos quando descobriu que o golpe tinha sido cancelado. Entretanto, a PIDE conseguira ter acesso aos nomes de alguns dos revoltosos. Paulo Inácio foi identificado, teve de fugir, refugiou-se numa quinta em Loures, mas foi apanhado. O militar era agora um incorrigível, um indesejável, um militar que trairá a nação e fora incapaz de defender o regime. E enquanto aguardava julgamento, foi levado para a famosa prisão lisboeta do Aljube. No entanto, Paulo Inácio não se deixou derrotar. Apenas 8 meses depois de ser preso, já tinha um plano de evasão. A 16 de maio de 1948, um domingo de manhã, um cúmplice de Paulo Inácio fechou-se na casa de banho do segundo andar, sentou-se na sanita e esperou. Com aquela casa de banho ocupada, Paulo Inácio e os outros companheiros convenceram o guarda a levá-los à casa de banho do terceiro andar, onde se encontrava a única janela sem grades. Enquanto um deles distraía o guarda, Paulo Inácio dirigiu-se à janela e pendurou do lado de fora os mais de 7 metros de corda artesanal feita com lençóis atados nas pontas. E segundos depois, descia a toda a velocidade a fachada da prisão e largava-se a correr até à Rua da Madalena, desaparecendo por entre a multidão da manhã de domingo. Depois apanhou um táxi até ao rio e, com a ajuda do irmão e do pai, foi de barco à vela até ao Barreiro, onde entrou num cargueiro com destino a Marrocos. Quem nunca? A fuga continuaria nas semanas seguintes. Primeiro, uma curta estadia nos Estados Unidos, de onde foi expulso. E, finalmente, a chegada ao Brasil, onde encontrou refúgio com outros oposicionistas exilados. Paulo Inácio não só entrava para a história de uma das prisões mais famosas do país, como dava início à carreira da sua vida. O militar era agora um antifascista de profissão. Durante anos, Paulo Inácio viveu no Brasil, dedicando-se à atividade comercial civil. Uma profissão profundamente entediante para quem provara a adrenalina dos golpes de Estado. Foram 13 anos de vida cotidiana e contacto com os exilados portugueses, sempre a sonhar com a oportunidade de voltar a Portugal e fazer a vida negra ao Estado Novo. A paciência deu frutos. 1961 seria o grande ano dos oposicionistas e a luta contra o regime tomaria contornos de filme blockbuster. Logo em janeiro, deu-se o famoso Assalto ao Santa Maria,
no qual Henrique Galvão e outros 22 operacionais sequestraram o paquete português Santa Maria, com 600 passageiros a bordo, e rumaram a Angola, onde dariam início a um golpe de Estado contra Salazar. No entanto, o paquete acabou por ser desviado por navios americanos e atracou no Brasil. Mas a criatividade dos revoltosos não acabou aqui. Paulo Inácio foi um dos protagonistas da Operação Vagô, dirigida por Henrique Galvão, o homem que não parava quieto, Humberto Delgado, outro homem que não parava quieto, e vários oposicionistas. Esta operação não seria em alto mar. Correria bem por cima da cabeça dos portugueses e, claro, de Salazar. E tudo começaria no país para onde Paulo Inácio fugira depois da Revolução: Marrocos. A 10 de novembro de 1961, o Super Constellation, um avião da TAP com o melhor nome de sempre, levantou voo de Casablanca com destino a Lisboa. Ao sobrevoar a costa vicentina, os pilotos apanharam um susto. Um homem deu um pontapé na porta do cockpit e entrou de arma em riste, proibindo-os de aterrar na Portela. Esse homem era Paulo Inácio, apenas um de 6 sequestradores. Depois do piloto informar a torre de controle do aeroporto de Lisboa que voava sob coação, o avião da TAP foi desviado e passou pelo Barreiro, Setúbal, Beja e Faro antes de aterrar em Tanger. E porquê uma viagem de ida e de volta? Porque ao longo do trajeto, a partir de uma pequena janela de emergência, os sequestradores lançaram mais de 100 mil panfletos nos céus portugueses, com uma mensagem assinada por Henrique Galvão, o herói do paquete Santa Maria. Na janela do cockpit, com a arma apontada aos pilotos, Paulo Inácio viu chover sobre o seu país uma chuva de esperança. Digam-me se isto não é uma frase linda. Na mensagem, Galvão apresentava a FAPLE, Frente Antitotalitária dos Portugueses Livres Exilados, e denunciava as eleições para a Assembleia Nacional que decorreriam dentro de 2 dias. O documento era dirigido em letras maiúsculas aos homens e mulheres de Portugal, estudantes, juventude sem rumo, militares saídos do povo e que ao povo pertencem, trabalhadores sem liberdade nem pão. E recomendava: rasgai as listas que vos distribuírem e vos reduzem a comparsas de mais uma farsa fraudulenta. Votai de outra maneira, protestando por todas as formas, abertas ou clandestinas ao vosso alcance, impedindo o exercício do ato eleitoral de qualquer maneira, mostrando pela vossa repulsa que votais assim pela abolição do Estado Novo e destituição do seu tirano. A PIDE poderá prender e exercer violência sobre 100 ou 1000 homens, mas será impotente contra 10.000 que se manifestarem. A operação durou apenas 1 hora e 20 minutos. Milhares de portugueses leram a mensagem de Galvão. E enquanto, nessa mesma tarde, o Diário de Lisboa fez manchete com os passageiros de arma na mão que lançaram manifestos sobre a capital, Paulo Inácio e os seus companheiros já se encontravam a caminho do Brasil. Figueira da Foz, 17 de maio de 1967. A porta do banco abre-se e 4 homens entram aos gritos, de armas em punho. Um dos clientes leva ao encontrado. O caixa levanta as mãos. É um assalto. Enquanto um dos criminosos mantém toda a gente quieta e em silêncio, 2 deles arrastam o gerente até à porta do cofre forte. As mãos trêmulas rodam a manivela. A porta abre-se e os criminosos deparam-se com milhares e milhares de contos em prateleiras de metal, cobrindo cada centímetro do interior do cofre. Tudo acontece em segundos. Os assaltantes abraçam os maços de notas e deixam-nos cair em enormes sacos negros. O gerente ainda pede, por favor, para levarem apenas as notas de 100 escudos, as de menor valor, e os assaltantes riem e ignoram. Finalmente, transportando 80 quilos de notas, os ladrões abandonam o cofre e saem do banco. Quando pega no telefone para ligar à GNR, o gerente percebe-se que ele não funciona. Mais tarde, viria a saber-se que o grupo cortara todas as ligações telefónicas. Não eram amadores, não tinham disparado um único tiro e tudo acontecera com a rapidez reservada aos grandes profissionais. O homem que entrou no cofre do banco da Figueira da Foz era o mesmo que sabotara aeronaves em Sintra, fugira pela janela do Aljube e invadira o cockpit de um avião da TAP. Adivinhem quem?
Palminácio. Agora com 45 anos e 2 décadas de experiência em operações semelhantes. Por essa altura, Palminácio e um conjunto de oposicionistas, incluindo Camilo Mortágua, pai de Mariana e Joana Mortágua, António Barracosa e Luís Bem-vindo, queriam criar a sua própria organização de luta armada contra o regime. O problema é que mandar abaixo uma ditadura custa dinheiro. Surgiu assim a Operação Mondego, um assalto à dependência do Banco de Portugal na Figueira da Foz. O golpe tinha um objetivo prático, angariar dinheiro para a luta pelas armas, mas também um objetivo simbólico, humilhar o regime com um assalto ao principal banco português, sem mortos nem feridos, feito pelos mesmos criadores de outros sucessos do oposicionismo, como a Operação Vagô. Até incluía uma fuga aparatosa. O grupo conduziu um carro até o aeródromo de Sernás, meteu-se numa avioneta, levantou o voo até o Algarve, deixou algumas pistas para enganar a PIDE e, a seguir, saltou a fronteira para a Espanha e, de seguida, para Paris. Foi nessa cidade que, muito graças ao dinheiro figueirense, fundaram a LUAR, Liga de Unidade e Ação Revolucionária. O grupo era uma coligação de operacionais revolucionários que sonhavam com o fim do fascismo e a queda de Salazar através da luta de armas e do que se chamava ação direta. Queriam uma luta insurrecional, rebelde, independente e apartidária. E por isso, o autofinanciamento permitia-lhes ficar à margem de qualquer outro movimento ou partido, em especial do Partido Comunista e do seu braço armado, a Ação Revolucionária Armada. Não tinham uma ideologia fixa, não pretendiam ser um movimento político e nunca recorreriam ao terrorismo ou à morte de inocentes. E o líder e mestre operacional de LUAR, bem como um dos seus membros fundadores, era Palminácio. No entanto, a LUAR nascia torta. Um dos seus membros, Ernesto Castelo Branco, era na verdade um bufo, uma espécie de coruja, um informador da PIDE. Semanas depois do assalto, pegou num terço do dinheiro e disse aos companheiros da LUAR que tinha de ir a Portugal visitar o pai doente. Era mentira. Obviamente. Na verdade, ia entregar 10 mil contos à PIDE, revelando ainda as identidades dos colegas. O regime português pediu ajuda às autoridades francesas que se apressaram a deter Palminácio. No entanto, algo na história não batia certo. Para Portugal, o assalto ao banco tinha sido um crime comum, mas ao falar com Palminácio, os franceses perceberam que se tratava de um revolucionário. O assalto tinha sido, de certa forma, um ato político. E com essa justificação, negaram o pedido de extradição português e Palminácio permaneceu em Paris. Se quiserem ver outras formas em que a relação do Estado português com o Estado francês não foram particularmente funcionais e até foram, de certa forma, de oposição, aconselho-vos a rever o episódio 9 da Age Interpresse. Em agosto de 68, vemo-lo voltar a Lisboa, seguido não pelos companheiros da LUAR, mas por um grupo de revolucionários do maio de 68 francês. O seu objetivo? A Operação Matias. Ao lado desta operação, o sequestro de um avião comercial e o assalto a um banco pareciam brincadeiras de crianças. Palminácio queria literalmente invadir a cidade da Covilhã. Os seus operacionais iam neutralizar a GNR, tomar conta da rádio local, quem sabe assaltar mais um par de bancos e, acima de tudo, distribuir propaganda anti-regime. Resumindo, queriam fazer uma mini-revolução na Beira Baixa. No entanto, a operação caiu por terra, não por falta de ambição, e mais uma vez Palminácio foi detido pelo regime. Desta vez, por puro acidente. Um mero polícia mandou-o parar. Palminácio sacou da arma. Quase desataram aos tiros e iniciou-se mais uma fuga. Viria a ser capturado pouco depois numa estrada em Moncorvo. E mais uma vez, Palminácio deu por si numa prisão portuguesa. Primeiro em Caxias e depois na prisão da PIDE, no Porto. Mas as grades não eram um obstáculo para o grande revolucionário. E peço desculpa, agora eu não consigo não me rir com o rol de coisas da vida do Palminácio. Com a ajuda da irmã, Palminácio conseguiu que entrassem uma dúzia de serras na prisão que escondeu em latas de leite em pó ou dentro de pães.
Durante semanas, com a ajuda de Fernando Pereira Marques, também ele afeta a Luar, Palma Inácio foi cerrando lenta e pacientemente as grades da sua janela até que finalmente conseguiu escapar-se, como uma personagem num cartoon dos anos 20. A sua história tornou-se repetitiva. Voltou a Paris, Marcelo Caetano voltou a pedir a extradição, os franceses voltaram a negá-la e em 1973, movido pela mais pura teimosia, Palma Inácio regressou mais uma vez a Portugal de forma clandestina. Desta vez não queria invadir a Covilhã. Queria, isso sim, sequestrar grandes vultos do regime e libertar uma série de presos políticos. Mas a PIDE já o conhecia bem. Pela terceira vez na sua vida, Palma Inácio foi detido e levado para Caxias, onde com certeza começou imediatamente a preparar a sua fuga. No entanto, as grades cairiam sozinhas. Um ano depois, aconteceu o 25 de abril de 1974 e os portugueses correram às prisões para libertar os seus pais, filhos, netos e Palma Inácio. Um a um, os presos políticos saíram de Caxias sob os gritos de "Morte à PIDE, morte à PIDE". E por entre eles vinha um homem magro e alto, com o cabelo já grisalho, penteado para trás e um sorriso na cara. Palma Inácio, o herói da luta antifascista. O regime que ajudara a combater durante 30 anos caíra finalmente, e a Luar foi dissolvida em 1976. Palma Inácio deu por terminada a sua carreira de revolucionário e entrou na política tradicional, filiando-se no Partido Socialista. No entanto, a democracia não esqueceu as suas operações, em particular o assalto ao banco na Figueira da Foz. Nos anos 90, foi-lhe recusada uma pensão graças ao parecer da Procuradoria-Geral da República, que, ao estudar a Operação Mondego, chegou à conclusão que o roubo de 30 mil contos não podia ser interpretado como uma ação política, mas sim um crime comum. Uma opinião que até o general Spínola desenvolvera ainda nos anos 70 e que, para sempre, ajudaria a catalogar Palma Inácio e a Luar como terroristas, assaltantes e sequestradores, não como combatentes antifascistas. No ano 2000, Palma Inácio recebeu a Gran Cruz da Ordem da Liberdade, mas o fim da sua vida foi tão humilde como as suas origens algarvias. Viveu num lar em Lisboa, pago em parte pela ajuda financeira de alguns amigos. Morreu em 2009, vítima de doença prolongada. Quem o conheceu sublinhou sempre que nunca se queixou, nunca pediu privilégios nem benesses e que se orgulhava da sua vida simples como um mero cidadão português, a viver em democracia. E assim chegamos ao fim destas histórias da Revolução, pelo menos por agora. Mas porquê terminar com Palma Inácio? Há uma ligação óbvia. As histórias da Revolução terminam com um revolucionário profissional que dedicou toda a sua vida ao combate antifascista e a incríveis atos de rebeldia. Mas Palma Inácio foi muito mais do que isso. Toda a sua vida foi uma revolução. E a sua história é também a história do espírito revolucionário português. O primeiro grupo do qual faz parte foram os militares de alta patente, enquanto o Estado Novo ainda era uma novidade. O segundo, um conjunto de heróis audaciosos, capaz das mais arriscadas façanhas. E o terceiro, um grupo de revolucionários profissionais. Palma Inácio esteve em todas. Ao contrário dos comunistas, anarquistas ou socialistas, não se deixou limitar por uma ideologia ou partido político. Todo ele era revolução no seu estado mais puro, sem limites nem concessões. E graças a ele e a homens como ele, o espírito revolucionário sobrevive, adapta-se, molda-se aos tempos, mas mantém-se sempre urgente, sempre vivo. Ao longo destes 12 episódios conhecemos outros revolucionários. Um padre desobediente, um estudante morto pela PIDE, uma aldeia no norte do país, 2 arquipélagos tantas vezes esquecidos, um comunista homossexual e até terroristas que matavam empresários. Mas houve mais. A fraude financeira que abriu caminho ao Estado Novo, uma minoria asiática esquecida em Moçambique e um escritor negro que desafiou o colonialismo português. E olhámos também para o outro lado, como a PIDE pediu ajuda a fascistas internacionais em África e como uma família afeta ao regime viu a sua filha ser levada pela Revolução. Todos estes eventos, cada um à sua maneira, culminaram na manhã de 25 de abril de 1974. Podem não ser os acontecimentos principais ou as personalidades mais famosas,
mas a história não é feita apenas dos grandes nomes. De que serve focarmos-nos nas grandes datas se não sabemos como tantos outros homens e mulheres viviam e resistiam às forças do seu tempo? Como podemos compreender Abril, a nossa democracia e o nosso país sem conhecermos estas histórias? Como podemos conhecer-nos a nós mesmos sem a ajuda dos que vieram antes de nós? Estas foram as histórias que mudaram o 25 de Abril e por isso mudaram-nos a todos. O que fazemos com elas é connosco. Eu queria aproveitar este fim de episódio não para falar de Palma Inácio, mas para agradecer. Agradecer a possibilidade de ter estado ao vosso lado durante estes 12 episódios a contar-vos estas histórias inacreditáveis. Sinto que aprendi muito e espero ter ajudado outros a aprender também. Da minha parte, não será um adeus, será um adeus dos Histórias da Revolução, mas acredito que será um até já e que teremos a oportunidade de nos vermos noutros programas aqui na Broá. Entretanto, se nos querem ajudar a crescer e a fazer mais programas como Histórias da Revolução ou outros da série Sapiens, por favor, apoiem-nos no Patreon, onde podem ter não só conteúdos exclusivos, mas também visões especiais daquilo que nós estamos a pensar fazer e vamos fazendo nos behind the scenes. Todo o vosso apoio é essencial para continuarmos a crescer e a trazer muitas mais histórias igualmente revolucionárias. Obrigado. Histórias da Revolução é um programa da série Sapiens, produzido pela Broá Podcasts, narrado por Luís Francisco Souza. Com direção criativa de Luís Francisco Souza, escrito por Renato Rocha, pesquisa por Nuno Mendes, direção técnica e sonoplastia de Rita Cabrita, identidade gráfica desenvolvida por Rita Cabrita e Luís Francisco Souza.